Amém, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Estamos aqui mais uma vez The Bluetooth is not connected. para louvar o Teu nome, louvar o nome desse Deus maravilhoso que é Senhor da nossa vida, né? Sem esse Deus nós não vamos a lugar nenhum, né? Eu queria abrir a palavra de Deus para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, né? Que a gente possa ter essa fluência. Mas antes eu quero orar por você, quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, coloco diante de Ti a minha vida, Senhor Deus, a minha, Senhor Deus, o momento que estou passando, porque só o Senhor pode me manter seguro e firme nas promessas do Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. Para onde iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna? E por isso, Pai, nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Jesus. Esta rocha que significa a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Eu não desejo isso só para mim, Senhor Deus, mas para todos aqueles, ó Pai, que vierem a buscar a Ti, todos aqueles que se entregarem a Ti, Senhor Deus, neste momento, que o Senhor venha visitar, Senhor Deus, aos enfermos, venha visitar, Senhor Deus, aqueles que estão caídos por algum motivo de financeiro, alguém que está sem esperança, Senhor Deus, que o Senhor venha visitá-lo e venha falar com cada um, Senhor Deus, para que a Tua glória se manifeste na vida de cada um, Senhor Deus, porque nós não temos, ó Pai, um alicerce físico estruturado para suportar a tribulação, Senhor Deus, o fundo de um poço, ó Senhor Deus, uma depressão, Senhor Deus. Se a gente não tiver esperança no Senhor, se a gente não buscar o Senhor, essa ausência vai fazer com que nós caiamos, que nós fraquejamos, ó Pai. Mas neste momento eu oro por cada um dos Teus filhos que aqui está ouvindo, que vão ouvir mais tarde, mas que possam sentir a Tua presença, que recebam uma unção de Deus, ó Pai, especial para a transformação, para a liberação do Teu poder, Senhor Deus, para que todos possam ser alcançados, ó Pai, pela Tua misericórdia, porque nós não merecemos, ó Pai. Nós somos falhos e errados, e muitas vezes quando estamos aí bem, estamos na festa, estamos num lugar onde nós podemos, esse momento, Senhor Deus, pode ser para a gente maravilhoso, e esquecemos de todas as coisas, esquecemos até das pessoas, esquecemos daqueles que estão doentes, esquecemos daqueles que estão passando fome, esquecemos daquele que está chegando em casa, Senhor Deus, para dar uma resposta, para dar uma notícia ruim para sua esposa, para o seu filho. Pai, nós esquecemos de tudo, Pai, porque nós só pensamos em nós, e na festa, e na alegria, e na saúde, mas quando está a tristeza, quando vem a dor, a gente está fora. Mas nesse momento, o Senhor alcança as vidas, o Senhor visita cada um dos Teus filhos, o Senhor faz, ó Pai, com que nós possamos, ó Pai, entender por que o Senhor nos chamou, por que o Senhor coloca palavras na nossa boca. E é por isso, Senhor Deus, que eu gravo esse áudio, para esses que estão precisando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma cada um nas Tuas mãos, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que cada um possa ser absorvido pela Tua graça. Eu oro nesse momento, Senhor Deus, para que todos possam sentir, ó Pai, esta alegria do Teu Espírito Santo, ó Pai, uma alegria que excede a todo entendimento, Pai, uma alegria, Senhor Deus, que faz de nós, ó Pai, ter força, como disse o Neemias, ó Pai, a alegria do Senhor é a nossa força, Pai, não a alegria do mundo, não o momento que passamos, ó Pai, com felicidades, com alegrias que aparentam ser melhores momentos, mas, Pai, são momentos, ó Pai, que às vezes a gente está se iludindo com situações que parecem boas, mas não são, Pai. Mas nesse momento eu coloco diante de Ti, Pai, a Tua palavra, da qual nós vamos ministrar aqui agora, Senhor Deus, que está em Mateus capítulo 7, versículo 24, Pai. Faça, Senhor Deus, com que esta palavra venha de encontro às necessidades dos Teus filhos, ó Pai, que eles possam entender, ó Pai, e triturá-la e mastigá-las, ó Pai, para ver, Pai, como é bom e agradável estar na Tua presença. Como disse Davi,
eu vou para a casa do Senhor, Senhor Deus, e vou para a casa do Senhor porque ali, Senhor Deus, alegro o meu coração. Alegrei-me porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? Quero ler no capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24. Amém? Capítulo 7, versículo 24. Vou pegar na Bíblia, na revista e atualizada, Mateus capítulo 7, versículo 24. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte. Os dois fundamentos é o título que está aqui na minha Bíblia, né? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os ventos, os rios sopraram os ventos e deram com o ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. Né? Depois, no versículo 28, ele fala o fim do Sermão do Monte. Isso foi última palavra do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus, ou seja, como aqueles escribas que eu falo, aqueles teólogos. Escribas são aqueles que interpretavam a Bíblia, né? Eles falam do que eles não passam, do que eles não têm conhecimento. É muito importante quando você pratica a palavra de Deus e você está na rocha, e aí você vai sentir que você é uma pessoa que tem autoridade. Como é que eu posso ter autoridade? Quando eu recebo essa autoridade de Deus. Jesus Cristo aqui, ele estava vindo de uma missão que Deus deu para ele, autoridade. Para ele ter essa autoridade, né? Vamos falar sobre o final do Sermão do Monte. Para ele ter essa autoridade, ele fez cumprir, no Mateus capítulo 5, ele não fala que veio aqui, né? No princípio do Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz assim, ó. No capítulo 5, ele diz assim, capítulo 5, versículo 1, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, aí vem as bem-aventuranças. Depois ele fala dos discípulos, no versículo 13, sobre o sal da terra. Depois ele fala com os discípulos, luz do mundo. E no versículo 17 ele fala algo que é, para mim, o mais importante. Não penseis que eu vim revogar a lei de Moisés. Eu não vim revogar. Ou a lei dos profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Por que isso, amados? Porque ele não veio para revogar, ele não veio para acabar com a lei, não. Ele veio para cumprir. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés, mas ele conseguiu. Então, como ele veio para cumprir, ele recebeu essa missão do Pai como o segundo Adão, o segundo
homem. É como se fosse um novo, por isso que é um novo nascimento. Né? Você lê lá em 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 15, para ele falar isso e as pessoas ver que ele tinha autoridade. Quando você tem autoridade sobre um assunto, por exemplo, você faz um prato de comida, e esse prato de comida, por exemplo, você faz 10 vezes. Então você já sabe de cor e salteado como que faz, você tem autoridade sobre esse prato. Você sabe que as misturas vão dar naquilo que você já acostumou, não só a receita. Não é a receita que vai te dar autoridade, a receita te diz como você fazer. Mas aquele que já fez, aquele que já passou, aquele que cumpriu, que veio cumprir, é porque ele já tem tudo desenhado no coração dele para ele cumprir. Ele já sabe que vai ganhar, vai vencer a morte, ele vai cumprir. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Ele veio para cumprir, ele veio de Deus com esta promessa para cumprir. Aí você vê em 1 Coríntios capítulo 15, uma coisa importante, é o novo começo. Por isso que é um novo testamento. O primeiro é Antigo Testamento, é como se fosse o passado. Mas ele não veio revogar o passado. Ele veio cumprir o passado e fazer o novo. Amém, queridos? Se vocês entenderem isso, é fundamental para vocês entenderem e absorver a palavra de Deus. Entender que Jesus Cristo é o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala claramente aqui, no versículo 15, ele diz o seguinte, vamos lá, vou ver aqui uma coisa para vocês. Versículo 15. No versículo 45 a gente pode começar. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, ele tinha autoridade, ele sabia. Foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão é uma alma que tem sentimentos, tem prazer, tem vontades, vivente. Mas o segundo é diferente. Com a alma dele não foi feito, ele nasceu de novo, ele nasceu da água de filho de Deus. Ele não nasceu do barro, ele nasceu no ventre da mulher, ele veio como ser humano, vestia a carne do homem, como a carne de Adão. Ele veio como a carne de Adão. Mas, pensa bem, amados, é bom que o Luiz César ouça essa mensagem, essa comparação, essa analogia que eu estou fazendo é do Espírito Santo, é de Deus, é nova. Aqui, ele diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é o espírito que dá vida, é espírito vivificante, é o espírito que veio para trazer a vida de Deus novamente, porque Adão, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. Deus falou para ele não comer da árvore que está no centro ali, ele comeu, desobedeceu. É como se fosse assim, Deus, eu não quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a minha. Peraí, essa árvore aqui é boa, por que eu não posso comer? Ele abriu o leque ali do pecado, da desobediência, e ali ele foi adiante, não tinha mais como voltar atrás. Ele já experimentou a coisa que não é de Deus, ele experimentou uma vontade carnal. Ele vive na carne, então ele é alma vivente. Agora, Jesus, ele nasceu de Deus. Primeiro, Lucas capítulo 1, versículo 35, para ilustrar bem, Lucas 1, 35. É só para fazer esse relato todo, você junta todos esses textos e depois você lê Lucas 1, 35. Você vê que é muito claro aqui quando Lucas escreve. Lucas era médico, ele traz a essência, ele traz a minúcia. E ele já tinha o Espírito Santo quando ele escreveu isso aqui. Ele já tinha nascido de novo. Então, em Lucas 1,35, ele diz, respondeu-lhe o anjo. Maria perguntou, no versículo 34, então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ou seja, ela não tinha relação, não tinha como ter filho. Então, respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu pergunto a você uma coisa, que você vai interpretar, até os teólogos mais conhecidos, pessoas que
que estão estudando a Bíblia. Quando ele fala assim, respondeu-lhe o anjo. Isso aqui é Antigo Testamento ou Novo Testamento? Me responde. Isso aqui, o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus Cristo. Jesus já tinha nascido? Não. Quem era o anjo? Eu não vou te falar. Tá? Quem foi que deu esse recado para Maria? Foi o anjo, não foi um anjo. Não foi Gabriel? Não sei, né? Pode ter sido. Mas aqui é o anjo. Amém? No versículo 30 também diz, ó. Porém, o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O anjo, né? Agora, nos 26, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Então, esse anjo era Gabriel. Aqui está denominado como Gabriel. Amém? O anjo aqui é Gabriel. Amém? Eu não posso dizer que é Jesus. Mas tudo indica que Jesus estava no Antigo Testamento. No anjo, lá no Antigo Testamento, a gente não vai dizer Gabriel. Né? Mateus, Evangelho, Daniel, capítulo 10, também, nós podemos observar que lá nós temos uma visão também de Daniel, no capítulo 10, ele, no terceiro dia do rei Sírio, né, você vê lá, o rei da Pérsia, foi revelado a palavra Daniel, cujo nome é Beltesazar, Aí ele vem aqui, né, que ele fez um jejum de 3 semanas, no capítulo, versículo 2, não comeu comida, né, nenhuma, nem vinho bebeu, tá, ungiu-se com óleo, né, e de repente, levantei os olhos, no versículo 5, levantei os olhos e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam vestidos de ouro puro e ufaz. O seu corpo era como berílio, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, ele se desfigurou, e não retire força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo, caí sem sentidos com o rosto inteiro. Ele não aguentou o poder daquele anjo. Ó, glória do céu. Então, é fundamental a gente, voltando aqui para o texto, a gente, Lucas 1,35, como nós vimos aqui, né? Lucas 1,35, olha só. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui Jesus não tinha nascido, né? Jesus estava em todos os aspectos do Antigo Testamento, como também preparado para nascer dentro do ventre de Maria. Tá, amados? Então a gente entende isso aqui, que Jesus veio em espírito, ele nasceu do espírito, ele nasceu com uma alma vivente, ele é um espírito vivificante. Para quê, amados? Porque tudo isso indica a autoridade que ele tem, ele já veio com a autoridade de Deus para poder vivificar as outras vidas. É diferente de um nascimento normal, como todos nós podemos observar, o nascimento de um homem que fica 9 meses numa barriga, mas nasceu da relação sexual do homem. Então ele vem nascendo de um homem alma vivente. Então é diferente. O Espírito de Jesus Cristo, ele já veio autorizado, ele já veio com autoridade para transformar ao mundo em que vivemos. Então, como eu falei aqui no capítulo 15, amados, nós podemos aqui, no versículo 48, no 44, ele fala, semeia-se no corpo natural, ressuscita-se em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aí que ele fala, pois também está escrito, o primeiro homem Adão foi alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante.
Então, amados, Jesus estava com cabelo. Antes do nascimento, Jesus aí existia como aquele que veio antes da fundação do mundo, antes de tudo, né? Nós faremos isso em vários versículos, no capítulo 3 de João, capítulo 17 de João, você vai ver lá claramente que antes da fundação do mundo, Jesus já estava aqui. Então, não em forma humana. Quando ele veio em forma humana, ele veio com autoridade de Deus, porque ele já vivia com Deus. Por isso que Deus, amado, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que ele se forma em três, ele tem três formas, como a água, né? A água sólida, o líquido e gasoso. Só Deus pode fazer isso. Faz isso para salvar você e minha vida. Mas você precisa entregar. Você precisa renunciar a esse corpo carnal, esse corpo pecador, essa alma vivente que veio de Adão e recebeu o Espírito vivificante. Amém, queridos? Por isso que quando ele estava no Salmo, como nós estamos lendo aqui, Mateus capítulo 5, né, falando sobre o Sermão do Monte, que foi o primeiro sermão aqui que Mateus relata, a importância desse Jesus Cristo, né, como ele veio a este mundo, né, aí nós vamos entender, né, ele veio com autoridade. No versículo aqui, no final do versículo, capítulo 5, depois de que nós lemos que Jesus pregou sobre o fundamento, né, o fundamento como no Mateus capítulo 4, versículo 24, como é que nós, não, 7, 24, que foi o final do Sermão do Monte, ele diz lá no versículo 28, capítulo 7, versículo 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, porque os escribas, eles eram aqueles estudiosos, conhecedores da letra, mas não tinha a prática, não tinha aquele que veio, que viveu toda, que era a própria, Jesus é a própria palavra. Então ele tinha autoridade. Então eles estão dizendo aqui, poxa, ele ensina como quem tem autoridade, falando do que está sabendo, falando do que está falando. Agora, aqueles escribas, eles estudavam Moisés, estudavam as escrituras e traduziam aquilo ali pelo conhecimento deles. Agora, falar com autoridade, só Jesus fala. Por isso ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Não, pastor, ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem, porque ele está no Pai e o Pai está nele. A autoridade está aí. Então, amados, presta bem atenção nesse Sermão do Monte. Nós lemos no capítulo 5, né, que nós falamos sobre Jesus não veio revogar a lei. Ele não veio revogar a lei e os profetas. No capítulo 5, versículo 17. Né? Mas para cumprir. Né? Porque, em verdade, te digo até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mas ninguém conseguiu cumprir a lei. Todos eles passaram, os profetas, os reis, mas não conseguiram cumprir. Jesus veio cumprir e passar essa autoridade para mim, para você, para que a gente possa vencer a morte através do Espírito que nós recebemos, que é o Espírito Santo. E ele dá esse último texto, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha, para que você entenda, você vai pensar, rocha é uma montanha. É uma rocha. Mas a rocha que ele quer dizer aqui é o seguinte, e caiu a chuva, transbordaram o vento, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque foi edificada na rocha. Todo aquele que ouve minhas palavras e não a pratica será comparado com aquele que edificou. Depois ele explica essa palavra. Né? Ele vai explicar essa palavra dizendo que a rocha representa a palavra de Deus. Né? Então ele diz que aquele sim que tem a palavra de Deus será um homem prudente, né? Que reedificou a sua casa sobre a rocha. Naquela época as rochas, é porque lá em Jerusalém ele tem que falar daquilo que tinha ali na frente dele. Existia um terreno mais arenoso, e um terreno, para você encontrar rocha em Jerusalém, o fundamento mesmo, a rocha, que Jerusalém era cheia de montanhas, cheia de montes, você tinha que cavar, fazer buraco e dar trabalho.
e dá trabalho você encontrar a rocha. Então, as pessoas faziam no terreno arenoso. Ah, mais rápido, mais prático, eu vou fazer por aqui. Não precisa cavar para encontrar um lugar, um solo mais rígido, mais rochoso. Não, vamos fazer a casa aqui em cima. Aí vinha o vento, transbordar, então todo mundo conhecia. Então ele falou assim, ó, eu vou comparar vocês. Se vocês fizerem na rocha, se cavar, se buscar minha presença, vocês com certeza vão encontrar. É tremendo, mas isso é algo que a gente não pode deixar de entender. Então ele está falando a coisa mais importante, é a palavra de Deus, que nós temos que ouvir e praticá-la, para que possamos ter também autoridade. É isso que Deus quer. Aí você já fala com autoridade, você sabe, ué, eu estou em Jesus. Aí você está à beira da morte, como uma irmã me contou um testemunho, poxa, todo mundo falou que eu já ia morrer, eu estava no CTI, com problema de coração, problema disso, problema daquilo, eu não sentia medo. Mas por quê? Porque você está na rocha. Você já recebeu o Espírito vivificante, então você sabe viver esse mundo sabendo que Jesus Cristo é o Senhor e que preparou uma casa para você no céu. É tremendo, amados, é fundamental. Todo aquele que as pratica as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha é aquele local onde você edifica a casa. Eu gosto muito de lembrar de uma historinha dos 3 porquinhos, não sei se vocês lembram. Os 3 porquinhos fez o quê? O primeiro porquinho, eu não lembro do nome dele, eu só sei que ele chegou e fez uma casinha de feno, rapidinho montou, botou aqueles fenos em volta, botou os gravetos e tal. Ele estava fugindo do lobo mau. É uma brincadeira, mas é uma alegoria. Que aí ele começou, acabou, fez em um dia ele fez a casa dele. Foi lá para a rua e brincar. Depois o outro amiguinho dele, o irmãozinho dele, poxa, vou fazer uma de bambu, varas de bambu. Fez uma de varas de bambu. Você tem a ilustração, você deve ter, até no YouTube deve ter. E de repente ele foi para brincar com o outro que fez de feno. E um dia eles ficaram brincando. De repente o outro está lá fazendo a casa dele, que chamava-se Prático. Lembra que chamava Prático? Eu gosto do nome que prático vem de praticar. Praticar, amados. A gente não vive na superfície, a gente vive para construir alicerces na nossa vida. Alicerce você não vê. Fundação de uma casa você não vê. Porque quando ela está, ela que sustenta a casa. Ela que faz você ficar firme. Então os 3 porquinhos, amados, com certeza ali, aquele prático, ele construiu tijolos e botou argamassa e fez a fundação. Quando você faz a fundação, você bota a rocha. E aí, amados, é aquilo que eu te falei. Jesus, quando falou do Sermão do Monte, primeiro sermão, no capítulo, versículo 17, ele diz que ali ele não veio revogar a lei. Ele não veio destruir a lei de Moisés, não, de jeito nenhum. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Cumprir porque eu sei como cumprir. Porque antes de Jesus, ninguém cumpriu. O Antigo Testamento, ninguém cumpriu a lei. Não consegue. Impossível cumprir a lei, amados. A risca da lei, só Jesus cumpriu a lei. Por isso, ele tem autoridade. Então, ele não era como os escribas. Como diz aqui no versículo 28, os escribas tinham conhecimento. Mas só o conhecimento não adianta. Conhecer isso é verdade me libertará. Mas se você praticar essa verdade na sua vida, se você cumpri-la, né? Se você participar, se você ver, aí você sente a verdade dentro de você. Você praticando, é igual um médico que se forma, conhece tudo, mas não pratica. Como é que ele vai poder entender? Quando ele abre um coração e abre, mexe, aí o que só conhece pode dar com aconselho, falar, consultas. Mas a prática, quem sabe, é aquele que abriu o coração e viu. Aquele sabe como é que funciona. Jesus Cristo, ele, quando você recebe ele quer entrar. Ele quer fazer diferença. Ele quer ser sal e luz, como diz o Sermão do Monte. Sal e luz. Amado, se você saber a importância do sal na época de Jesus, meu Deus, as ruas lá na Galileia, na Judéia, ruas tinham nome de sal. Eram lugares, valia mais do que ouro.
o sal. Por isso que Jesus comparou você com o sal. Para quê, amados? Porque se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, sem valor, ele não tem valor nenhum. Mas agora aquele que é salgado com fogo, como diz Pedro no Evangelho de Marcos, é salgado com fogo, que é concentrado. Você vai fazer diferença onde você colocar a planta dos seus pés. O Espírito Santo vai habitar em você, vai fazer diferença na sua vida. Onde quer que você esteja, o Espírito Santo vai transformar a vida. Eu posso passar por isso, posso passar por tubos, posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu só vou passar pelo vale da sombra da morte. A sombra, ela não me assusta, porque eu e você já vencemos a morte através do Espírito vivificante que habita em você. Como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, como nós vimos, 43, 44, né? Jesus ali, Espírito vivificante, ele nasceu para não quebrar a lei, mas cumprir a lei. E ele tem autoridade e passou para você essa autoridade. Não para você, passou essa autoridade para a igreja. Né? Efésios capítulo 1, Paulo fala claramente, Paulo foi esse que viveu, sofreu, mas o viver para ele é Cristo. O morrer era lucro, como nós estamos estudando para fazer a nossa gincana, meu amigo. É isso aí, a nossa gincana que nós fazemos. Então é importante você entender como em Efésios capítulo 1, que você vai ler aqui comigo aqui agora, Efésios capítulo 1 fala claramente isso, amados. É tremendo, versículo 23, ele diz, no versículo 22 e 23, pois todas as coisas estão debaixo dos pés. Aí tem uma letra Dzinha aqui que você vai lá procurar na concordância, você vai ver, né, o Salmo 8, versículo 6, 22, é isso mesmo, Salmo 8, 6, você pode ver lá. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem é? Debaixo dos pés de Jesus. Para Jesus ser o quê? O cabeça sobre tudo, sobre todas as coisas. Depois, ele deu essa autoridade para a igreja do Senhor. Jesus falava com quem tem autoridade. Se eu passo por isso, eu quero ter autoridade cada vez mais forte dentro de mim. Eu quero dizer como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Isso é importante. Sede meus imitadores como eu sou. Eu quero cada vez mais viver e superar todas as dificuldades, passando pelos vales da sombra da morte, mas não temendo mal nenhum, porque o cajado, que tem aquela argolinha assim, ó, ele tem aquela argola para puxar a ovelha e botar para o aprisco. Eu não quero sair do aprisco. Eu sou de Jesus, você também é. Você também é. Você que está me ouvindo, Luiz César, você que está me ouvindo, eu vou te batizar. Eu vou te batizar. Jesus é Deus verdadeiro. Eu vou orar por você agora e aquele que quiser ouvir essa oração vai receber uma unção especial. É, meu amigo. Eu estou vendo, voltando da quimioterapia, no primeiro ciclo, novo ciclo que estou fazendo para lutar contra um câncer. Mas estou mais vivo, porque Jesus Cristo vive em mim e vive em você. É quinta-feira, eu quero passar essas mensagens de força, de disposição, de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria não é só aquela festa, não. Festa você recebe, conquista, você vive, comemora. Mas na luta, você absorve. E quem está com você? Aquele que nunca te desamparou. O nome dele é Yoshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Cristo, Christos, representa o ungido de Deus. Aquele que veio ser espírito vivificante da minha vida e da sua vida. Eu vou orar por você. Luiz César, em nome de Jesus, recebe essa oração. Todos vocês que estão aí. Senhor, em nome de Jesus, Pai, me usa, Pai, cada vez mais. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos para abençoar a vida daqueles que já têm o teu conhecimento e que não têm, talvez, mas que vão receber uma unção, uma porção. Senhor, do jeito que o anjo Gabriel visitou a Maria, no dia que
No ventre de Maria nasceu Jesus. Como Lucas descreve em Lucas 1,35, nasceu o Espírito vivificante. Foi hoje, Jesus. Manifesta esse Espírito dentro do Luiz César, dentro de cada um dos teus filhos que ouvir essa palavra, que venha brotar, Pai, porque Isaías 55 diz: a chuva que cai na terra, ela não volta para o céu, sem antes frutificar na terra. Frutifica, Senhor Deus, germina, gera o Espírito, gera verdade, gera prática, vontade de lutar e vencer, sabendo que o Senhor é maior do que todas as coisas. E isso deu à igreja, deu aos teus filhos. Eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo. É o Senhor da vida, o Senhor que transforma, e que está aqui e está aí. Hoje eu comecei 9 horas porque, como eu falei, eu saí do hospital mais tarde e nem almocei, tive que ficar lá mais tarde para começar um tratamento novamente. Tratamento do Senhor. Pode ser da terra, mas o Senhor estava lá comigo. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, mas por favor, ore por mim. Eu preciso de oração. Todos nós precisamos. Ninguém é Senhor. Senhor só tem um, Jesus Cristo, que venceu a morte. Fique na paz do Senhor. Domingo estaremos lá firme e forte na casa do Senhor, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe. Pai de Jesus, queridos, amo vocês. E Jesus ama muito mais e nunca vai deixar vocês na mão. Tchau, tchau.